Eu lembro que eu encontrei com você, você tinha 13 para 14 anos, você ia fazer uma performance do Michael Jackson. Aí eu levei uma luva, algumas coisas para você e falei o tanto que eu amava o Michael Jackson. E ver você hoje assim, eu falo assim, meu Deus, é a personificação do Michael Jackson. Eu costumo dizer muito que eu sou assim hoje, em parte por sua causa também. Eu lembro que nessa época que você me contou, você chegou para mim com um chapéu desse, uma jaqueta preta de couro, uma calça, aquelas calças social de terno, e uma meia brilhante. Você me deu um cinto brilhante também, eu tenho até hoje. E aquilo ali, depois que você fez isso por mim, eu me inspirei mais ainda em querer comprar figurino, de querer ser como o Michael, pelo menos um pouco do que o Michael foi, né? Porque eu acho que chegar ao jeito que ele era é bem impossível. E além da minha mãe, que me inspirou muito também, você, para mim, é uma pessoa que me inspira demais até hoje. Justamente por esse ato e pelo trabalho que você faz, que eu acompanho nas redes sociais e tal. A gente já tem uma convivência desde a minha época de escola, né? Por que a sua mãe se tornou inspiração para você quando se fala nessa época onde tinha Madonna, onde tinha Michael Jackson, onde a coisa realmente, onde tinha esses pop stars? Bom, para mim, os anos 80, né, que era a época desses atores, é a melhor época de música que já existiu. Na minha opinião, a melhor época de música que já existiu na face da Terra. Você não viu uma música ruim, só música boa. E minha mãe, ela gosta de escutar isso. E eu hoje, o que eu gosto de escutar é anos 80, sabe? São cantores mais antigos, cantores que fizeram história. E a minha mãe, ela tinha muito CD e DVD, de todos eles. Freddie Mercury, Madonna, Michael Jackson. Eu tenho muitos outros, se eu for falar um por um, a gente vai ficar aqui até amanhã. E eu era vidrado nisso, sabe? Ela colocava para escutar, ela ia fazer o serviço dela doméstica e eu estava brincando. Eu tinha 5 anos quando eu comecei a gostar do Michael Jackson. E eu ficava olhando para a TV, eu parava de brincar, assim, largava os brinquedos de lá, eu ficava olhando. Aí passava Madonna, passava o Freddie Mercury, na hora que chegava no Michael Jackson, eu pirava na televisão, assim, eu não piscava. Eu via tudinho e eu ficava pensando na minha cabeça, eu quero fazer o que ele está fazendo. Ou pelo menos tentar. E aquilo ali, jeito de criança mesmo, eu ia tentando fazer o que ele estava fazendo na televisão. Do meu jeito assim, mas ia tentando. E eu fui fazendo isso até hoje. Até hoje, para eu aprender uma coreografia, que a gente ainda está aprendendo, né? Estou aprendendo até hoje. Eu ponho na televisão e tento fazer igual. Aí você volta, não, tá errado, vou fazer de novo. Câmera lenta, aí você, entendeu? E a minha mãe me inspirou demais por isso, meu pai também. Inclusive, um dos truques, né, que eu tenho hoje, que o Michael tinha, que é aquele passo que ele inclina, que o pessoal da internet chama de deitadinha do Michael Jackson, eu acho até engraçado. O meu pai comprou uma tábua para mim, bem grossa, e eu comprei o sapato que me possibilita fazer isso da China. Ele vem um par de sapato e 4 parafusos. Só que a madeira não vinha da China, porque é muito grande e não tem como. A gente teve que comprar aqui. Meu pai comprou, cortou a madeira, ele meio que estudou o negócio todo. Fez os furos do parafuso, colocou, pintou ela de preto para não ficar marrom. E hoje eu só consigo fazer esse passo por conta do meu pai, que é outra pessoa que me ajudou demais também. E lá em casa, quando a gente está, momento em família mesmo, a gente põe uma música, às vezes do Michael, às vezes de outro cantor dos anos 80, e a gente dança numa alegria. E eu olho aquilo ali, gente, isso aqui é maravilhoso. Sabe, infelizmente eu não pude nascer na época que Automóvel Clube era cenário de passinho, né, de dança, tinha grupo. Até tinha o Michael Jackson antes de eu nascer, né? E eu queria ter feito parte disso, eu queria ter nascido nos anos 80. Você nasceu na época errada. Isso, eu falo isso direto. E como eu não nasci, eu tento viver o que vocês viveram lá, hoje. Dançando em casa ou em eventos. Você é uma pessoa que começou... Gente, ele tem um canal no YouTube e ele fala de curiosidades sobre o Michael Jackson. Ele dá dicas preciosas, tem ele dançando, tem ele fazendo o Diabo a 4 por causa desse cara que realmente é referência para ele. Porque o cara fazia de tudo, né? Ele era um artista completo. E eu te pergunto, você às vezes deu a cara a tapa para defender a honra desse cara. Como é que é defender por unhas e dentes um cara que você nunca viu? Gente, ser fã do Michael Jackson, eu costumo dizer que é uma coisa muito difícil, porque infelizmente o Michael, para mim, ele era uma pessoa, não é inocente, eu queria dizer, ele era uma pessoa, vamos dizer assim, sabe aquela pessoa que não tem maldade? Porque primeiro ele não teve infância.
todo mundo que está aqui, eu presumo você também, apesar que as coisas antigamente eram mais difíceis. A gente teve uma infância, você brincou na rua, você já ralou joelho, né? Arrancou a tampa do dedão, por exemplo. O Michael não, enquanto a gente brinca, ele estava ensaiando para tentar ser um bom cantor, um bom dançarino. E ele fala em entrevistas dele, que eu já vi em vários documentários, que ele sente falta disso. E por isso ele queria as crianças perto dele. Ele criou Neverland, né, que era a terra do nunca, onde ele tinha brinquedo, tinha parquinho de diversão, tinha cinema, lá tinha tudo. Não sei se vocês já viram, mas é imenso. Ele queria trazer a infância que ele não teve para a vida adulta. Eu costumo dizer que o Michael Jackson era uma criança, porém numa forma de adulto, num corpo de adulto. E por ele querer viver essa infância depois de adulto, isso causou muita polêmica na vida dele. Né? Ele foi acusado de pedofilia 3 vezes, apesar que ele foi inocentado de todas as 3, mas até hoje, eu como fã aqui em Pará de Minas, eu escuto. Ah lá o fã do cara que gostava de pegar a criancinha, ah lá o fã do cara que quis ficar branco, sendo que o Michael Jackson tinha vitiligo, tinha lupus. E pensa comigo, gente, um artista do porte do Michael Jackson, ele é conhecido no mundo inteiro. Para um cara aparecer daquele jeito, com mancha de vitiligo, ele não ia querer fazer isso. Para ele ia ser ruim também, apesar que iam falar de qualquer jeito. E o vitiligo dele tomava quase 90% do corpo. Chamam de vitiligo universal, se não estiver enganado. E para ele não ficar com a pele manchada, ele acelerou o processo. E eu acho que se eu fosse ele, eu tinha feito mesmo, porque... Esse vitiligo vem muito de questões emocionais, né? Também, e questão de família. Sim, sim. Eu assisti a Globo passou uma semana da história dele, não sei se você chegou a assistir, ela é bem antiga, e eu pude ver a história daquele menino. E isso me doeu muito, assim. Me dói até hoje. Você ser um artista e ter um pai daquele, né, e ter que passar por aquilo ali, abrir mão de tudo, da infância, ser espancado, ser humilhado, aquilo é muito pesado. Eu falo que eu assisti a história dele com um choque, realmente com um choque, que ele foi realmente... Foi brutal o que fizeram com ele. E eu vi ele muito sozinho, sabe? Muito sozinho, muito solitário a vida inteira. Mas a gente tem um contraponto, a gente tem os pais dele que não apoiavam e a gente tem os seus pais que apoiam. A gente tem esse contraponto também de pessoas que nunca quiseram ouvir, talvez, o Michael Jackson, que é muito fácil eu apontar. Como é que você lida no dia a dia com essas pessoas que apontam, que agridem, que têm a mesma postura que as pessoas tiveram com o Michael Jackson? Quando a pessoa chega para mim, a vontade que me dá é de brigar com a pessoa. Só que eu penso, eu não posso obrigar a pessoa a gostar como eu gosto. E às vezes você convencer a pessoa de uma coisa que é verdade é difícil, porque ela já está alienada no que a mídia fez com ele. Porque, por exemplo, para quem não é fã, você não vai procurar a história do cara. Às vezes você vai escutar a música, você não vai procurar o que ele fez para chegar até ali, quais são os problemas, porque todo mundo tem problema. Até o Michael Jackson, sendo o maior artista de todos os tempos, ele era sozinho, ele tinha os problemas dele, ele era um ser humano. Por exemplo, a gente vai ali... sei lá, no supermercado, por exemplo, você vai e derruba alguma coisa no chão ou você bate o carro em alguém. Isso é normal pra gente, você pede desculpa. Mas se fosse o Michael Jackson fazendo, isso virava notícia de tabloide, nas emissoras tudo, e tentavam fazer parecer como se não fosse comum. Pra gente é comum, mas pra eles faziam um alvoroço gigante. Aí que eu faço? E artista não tem problema, artista não chora, artista não paga conta. Exatamente. Né? Já teve uma pessoa uma vez chegou para mim e falou assim, Norman, deixa eu conversar com você assim, que eu sei que você é uma pessoa feliz, que você não tem problema. Eu falei, meu Deus, olha o pensamento das pessoas, né? Mas assim, você investe muito. Você compra figurino. Gente, ele chegou aqui, mas você com a mão pesada, com figurinos caríssimos. Exagerei um pouco. Caríssimos, a gente vê que é coisa de primeira linha. Por que você investe tão caro? Por que você compra coisas vindas da China, coisas importadas? Você faz para quem? Bom, eu faço para mim mesmo, gostar. Se eu pudesse, gente, eu gostaria de sair desse jeito na rua, não para chamar a atenção de ninguém ou para... sabe, ninguém me olhar. Eu queria sair porque eu gosto. Quando eu ponho essa jaqueta ou as outras mesmo, eu me sinto tão bem. Sabe, eu me sinto... É o mais próximo que eu posso chegar do Michael. Porque eu não conhecia, não assisti um show dele, infelizmente, não tive essa oportunidade, né, pessoalmente. E eu não tive contato com nada que realmente foi do Michael.
Então, o mais próximo que eu tenho de estar perto dele é isso. Quanto que custa uma jaqueta dessa, por exemplo? Quanto você tem investido nisso? Porque é coisa de primeira linha. É verdade. Caro. Essa aqui, ela foi quase R$900, foi 859 e uns quebrados. Eu não me lembro ao certo porque eu compro bastante. Eu vou juntando assim, não dá para comprar direto. Eu vou juntando com o salário do meu emprego e assim que eu tenho dinheiro disponível, que eu não vou precisar para outra coisa, eu compro a jaqueta. O item mais caro que eu tenho, ele foi 1.630. O que você comprou? É um sapato do Michael, da era Bad. Ele tem 3 fivelas do lado. E ele é muito resistente, é um couro, parece que é legítimo. E ele é muito pesado. Eu tenho uma jaqueta que eu não pude trazer, que é a minha preferida. Ela tem 3 cintos dourados aqui e um na cintura. Eu tenho que guardar ela no manequim, gente. Porque se eu guardar ela no cabide, o cabide entorta de tanto que ela é pesada e ela estraga. E para eu vestir aquela jaqueta, eu demoro 15 minutos sozinho. Eu já cronometrei isso, 15 minutos. E quando eu visto, ela é muito pesada. Só que eu me sinto tão bem em vestir essas roupas do Michael. Inclusive, eu até saio na rua com as mais simples, né, com as blusas sociais. Algumas eu mandei até pôr essa faixa no braço, que para mim é uma marca registrada do Michael que eu amo. E eu mandei colocar nas minhas roupas comuns para me sentir mais perto dele. E é por isso que eu compro, é gostar. Eu gosto dele de uma forma que eu não sei explicar. E não é só dele como artista, eu gosto dele na vida pessoal, como artista, figurino. Vamos falar da vida pessoal aqui. Você acha que ele abriu mão de muita coisa para tentar se encaixar, se enquadrar? Por exemplo, o casamento com a filha do Elvis Presley, né? Ele ter feito coisas que eram literalmente para se enquadrar. A gente vê que ele era amigo íntimo, né, daquela, eu esqueci o nome dela, que Elizabeth Taylor. E ele falou muita coisa, abriu o coração para ela, mas a gente via que tinha coisas que ele fazia, me corrija se eu estiver errado, que era para se encaixar, para se enquadrar. Você concorda com isso? Eu concordo, porque ele mesmo, num discurso que ele estava fazendo, ele recebeu um prêmio e foi fazer um discurso, ele disse a seguinte frase: eu não sabia que o mundo me achava tão bizarro e esquisito. E para ele tentar ser menos bizarro e esquisito, eu acho que ele tentava fazer coisas para se enquadrar, para ser uma pessoa comum, porque ele era uma pessoa comum. Apesar que ele era o Michael Jackson, né? Acho que ser o Michael Jackson deve ser muito difícil, mas ele era uma pessoa comum. Tudo que a gente faz, ele fazia também. A gente adoece, ele também adoecia, e, enfim, não vou entrar muito em detalhes, mas a humanidade, né, a mídia não via ele como uma pessoa normal. Para eles, ele era um alienígena. Já chegaram a falar isso, de tão bizarro que eles achavam que ele era. Ele abriu mão de muita coisa para ser o Michael Jackson, sabe? Para conseguir bater recordes e ganhar prêmios que ganhou. Enfim, eu acho que, se você for analisar a vida pessoal, ele nunca foi feliz. Eu costumo dizer que foram as pessoas que mataram Michael Jackson. Por quê? Foi acusado de pedofilia, ele se viciou em analgésicos por causa dos shows que ele tinha que fazer, né? Era muito corrida, era muito pesado. E aos poucos isso foi matando ele. E eu acho que foi isso que a mídia matou o Michael Jackson, de tanto tabloide que falavam dele. A morte do Michael Jackson, como que você recebeu a morte dele? Nessa época a gente não era tão fanático igual eu sou hoje. Eu era fã, mas era uma espécie diferente, onde eu estava conhecendo o trabalho dele. Eu conhecia ele como artista, mas não pessoal. Mas mesmo assim eu lembro que eu fiquei muito triste. Eu lembro nesse dia que, isso é até um recorde do Michael, ele parou o Google e o Twitter. Esses dois portais, eles travaram, porque quando a notícia saiu, ninguém acreditava que ele morreu. Nem eu acreditei. E todo mundo estava pesquisando, essas redes caíram, travaram, sabe? E eu lembro que eu assistia, passou no Fantástico, passou na Globo, passou em muitos lugares. Eu lembro que eu assistia, eu não acreditava naquilo. Só que isso me doeu mais nos anos seguintes, quando eu fui conhecendo mais. E até hoje me dói, porque às vezes eu pego para assistir a reportagem de novo e eu choro mesmo, de escorrer lágrima, porque é uma morte assim, foi uma morte tão prematura. Ele estava se preparando para uma turnê de retorno. Ele, tipo assim, tem até uma filmagem do último dia que ele ensaiou, que está até no filme This Is It. Tem ele ensaiando, ele estava bem e no outro dia ele faleceu. Foi um choque. Até hoje para mim é um choque. Lógico que você não vai saber disso, agora eu vou ostentar aqui, né? Você está ostentando seus figurinos, eu vou ostentar aqui. Toda vez que o Michael lançava os clipes, eu assistia. Lembro de um dia que Black or White foi lançado, e o que o Osmar fazia? Ele gravava no Fantástico, na fita
fita VHS, cassete? fita VHS, e levava para o Automóvel Clube. Pra passar Para lá. passar lá, olha só, gente. E a gente assistia. O Automóvel Clube foi ao chão vendo a estreia do Michael Jackson. Então, assim, foi uma coisa incrível, maravilhosa. Tem clipes para mim que tem músicas dele que literalmente são poesia. A sua relação com as músicas do Michael Jackson? Bom, eu costumo dizer que tem umas que eu levo para a vida mesmo. Tem umas que são lições de vida. Numa música dele ele fala, faça uma mudança. E eu levo essa frase comigo porque a gente tem que mudar. Sabe, fazer mudança na vida é muito bom e às vezes a gente precisa disso. E muitas músicas dele falam sobre preconceito, né, que era contra o preconceito, tanto racial, né, da gente ser negro ou da gente ser branco, isso não importa. E ele falava muito isso, inclusive em Black or White, ele fala que não importa se a gente é preto ou branco. Muitas músicas dele tratam das coisas que a gente vive hoje. Ele tem uma música que fala sobre guerra, que é uma guerra que a gente está tendo agora lá com a Rússia, né? E ele era muito à frente do tempo, porque essa canção sobre guerra foi lançada em 2004 na coletânea, ele gravou anos antes, e a gente está vendo isso hoje. Ele tem uma música dele que ele fala sobre ganância de dinheiro, que as pessoas hoje em dia fazem tudo por dinheiro. Na música ele fala que elas matam por dinheiro, que elas dariam a sua alma por dinheiro. E essa música foi lançada em 95, gente, 1995, e a gente vê essa realidade hoje. Então, as músicas dele não são tão antigas quando parecem ser, porque está muito dentro da realidade atual. À frente do tempo, né? Muito à frente do tempo, exatamente. Uma música do Michael Jackson inesquecível. Bom, a minha preferida é Dangerous, e é uma coreografia que eu confesso que eu custei aprender, porque ela é muito difícil, ela é muito coreografada. É dança e do começo ao fim. Tipo assim, a música tá rolando, aí do nada ele para, ele já joga aqui, a música volta e ela para de novo, tem vários passos de break, tem break assim, né? E pra mim foi muito difícil de aprender. Eu quero que você fale de duas músicas pra mim, uma que foi extremamente difícil e uma que foi fácil, assim. A que foi difícil e a que foi fácil. A difícil. Bom, a que foi difícil pra mim foi Dangerous, eu demorei Por quê? quase um ano para aprender. A coreografia é muito rápida, é muito detalhe que você tem que pegar. E o mais difícil, que é fazer como o Michael fazia. Bom, eu lembro que eu colocava na televisão e eu ia tentando fazer igual. E eu errava muita coisa, demorei um ano, foi muito tempo. E confesso que até hoje, sabendo ela do início ao fim, eu busco aprender mais para chegar mais perto da perfeição. Lapidar, né, esse diamante que ele fazia, né? Porque tudo dele era perfeito. E a mais fácil? A mais fácil para mim foi Beat It. Porque são passos simples, sabe? Você pega aqui, ó, beat it, e aqui você já manda para cima. Aquilo ali foi muito fácil de eu pegar. Eu peguei um dia e foi... Acho que a primeira música que eu consegui pegar tão rápido assim foi essa. Ficou até assustado, mas é só... Fiquei assustado. E fiquei assustado com Dangerous quando demorei um ano. Michael Jackson era o quê? Ele, além de cantar, dançar, interpretar também, o que ele era? Agora vamos falar da questão da produção, né? De técnico. Tem uma coisa que o Michael fazia que eu acho incrível. Ele fazia beatbox. Às vezes ele queria construir um som, que esse som ainda não existia, não tinha em outras músicas, ninguém tinha feito. Ele fazia com a boca, para a pessoa reproduzir no sintetizador, que era o equipamento, eu não sei se ainda existe, antigamente tinha, para fazer o som que ele queria. E ali ele fazia. E isso virava música. Se você pegar a música instrumental, você vê ele fazendo essas batidas de fundo e eles colocando os instrumentos em cima. Eu costumo dizer que ele era produtor, arranjador, ele fazia isso para arranjar as músicas, ele era cantor, dançarino, ele era muitas coisas, ele já fez filme também. E, gente, eu acho que ele era tudo. O que ele fazia de melhor, na sua opinião? De melhor? Nossa, agora você me apertou, porque tem tantas coisas que me chamam a atenção, mas eu acho que... Uma coisa que, tipo assim, não, esse aqui ele tá... É o auge mesmo, né? A dança. A dança. Eu acho que não tem como a gente dançar como o Michael Jackson. Ele fazia de uma forma que eu não sei explicar, sabe? Ele fazia tão leve, tão espontâneo. É a mesma coisa que você... A gente está conversando aqui agora, é uma coisa tranquila, ele fazia tranquilo, como se a gente tivesse... Sabe, você não via ele pressionado para fazer aquilo.
Era natural. Era natural. E você, como artista aqui na cidade, como é que você vê as pessoas, como é que as pessoas te recebem? Eu acho isso muito legal porque no meu trabalho pessoal mesmo, fora, não tem nada a ver com o Michael, as pessoas lá não me chamam pelo nome, não me chamam de Thiago, elas me chamam de Michael, de Jackson. E isso pra mim, eu fico tão feliz, às vezes na rua mesmo, no centro, quando eu tô passando, a pessoa me vê, o Michael Jackson. E isso para mim é tão bom, as pessoas aqui da minha cidade, aqui de Pará de Minas, me recebem muito bem, não só quando eu estou apresentando, mas quando eu estou fora, sem figurino, sem nada. E é uma recepção tão calorosa, tão boa, que às vezes aquilo até melhora o meu dia. Às vezes eu estou num dia ruim, mas a pessoa consegue me fazer ficar num dia bom, sabe? Traz uma alegria muito grande, é muito bom, sensacional. Você consegue ser o Thiago, mesmo sendo fã do Michael Jackson? Onde você consegue separar ou os dois se misturam e você não consegue desconectar? Os dois se misturam, sabe? Às vezes eu consigo separar, mas às vezes se mistura, porque é uma coisa que está em mim e eu não sei da onde que vem e nem para onde que vai. E não sei como é que ela surge, sabe? Às vezes eu estou andando na rua, com fone de ouvido mesmo sabendo que ali está cheio de pessoas, às vezes eu estou cantando uma música, às vezes eu estou lá assim, andando na rua, todo mundo passando, bonitinho, e eu lá. Você esquece que tem gente ao seu lado. E eu acho que nessa parte que mistura. Às vezes eu estou indo trabalhar no ônibus, aí todo mundo lá, às vezes tem gente dormindo, está cansado, lá, e eu estou lá atrás, assim. E eu acho que mistura nessa ocasião, sabe? Nesse aspecto, assim, que mistura um no outro. E onde você quer chegar com tudo isso? Para ser sincero, eu queria viver disso. De arte, de música, eu queria ter contato, não só eu sozinho, mas com Porque aqui em Pará de Minas a gente tem muito artista bom. A gente tem teatro que você faz, apesar que você faz muitas coisas além de teatro, né? E fora você, a gente tem muita personalidade, muita gente que dança, que mexe com isso. E antes do Covid, eu tinha muito contato com essas pessoas e era tão bom, sabe? Às vezes nem era só para o Michael, não só para mim fazer, mas para eu ir assistir a pessoa fazer. Eu achava isso tão espetacular, sabe? Tão bom. E depois do Covid, isso infelizmente não foi possível mais, né? Não foi mais possível. E eu queria ser um artista profissional, levar isso adiante, sabe? Comprar mais figurino, comprar maquiagem, porque como vocês podem ver, eu não me maqueio como o Michael, eu não tenho peruca. Já tentei comprar, mas não deu muito certo. E eu queria me caracterizar mesmo, ficar mais parecido com ele e ter acesso a mais figurinos. Porque tem algumas roupas dele que são bem caras, eu acho que eu nem vou conseguir comprar. E eu queria viver disso, sabe? Largar o meu emprego que eu tenho, apesar que é meu ganha-pão, e viver só disso, viver de arte, ficar mais perto de você, mais perto do pessoal que mexe com isso, e viver só disso. E uma frase que te marca profundamente, que vem do Michael, assim, que você leva para a vida? Ele falou uma vez, o amor vive para sempre. E essa frase ficou tão marcada em mim, porque hoje em dia, antes, atualidade, tudo, nosso dia a dia, a gente precisa ter mais amor com as pessoas, sabe? É como o Renato Russo diz naquela música, a gente precisa amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E se a gente colocar amor na frente de tudo, eu acho que ia melhorar tanta coisa, sabe? O aspecto da guerra, como eu falei, mas se tivesse amor, não teria guerra, teria paz, sabe? Às vezes dentro de casa, quando você está num conflito, porque convivência é difícil, quando você briga com mãe, com pai, irmão, enfim, você vê que no final o amor, ele prevalece e aquela briga é esquecida, vocês fazem as pazes e tal. Então o que eu tenho de lição de vida é isso, o amor vive para sempre. Aonde eu puder levar amor e ter amor pelas pessoas, ajudar com alguma coisa, eu vou fazer, porque isso é a minha lição de vida. É uma frase que me marcou demais, que ele disse. Interessante, que é um jovem, né, que tem um propósito tão grande. Agora eu tenho um desafio para você. Tá, a sua mãe, eu lembro que minha mãe me incentivou a fazer teatro uma vez. Minha mãe falou assim, eu ia fazer tava tendo uma reunião do pessoal da igreja, né? Nem era igreja ainda, lá na rua Terra Santa, no salão onde servia sopa, hoje é uma igreja. E aí estava procurando alguém para fazer uma peça de teatro, porque o Padre Hugo na época, é só para você ver, iria fazer uma missa lá e precisava de alguém para fazer os personagens, a família, o padre, aquela coisa toda. Aí falou assim, olha, leva o Val, o Rony, que ele fala muito. E a minha mãe não sabe o que ela fez.
Porque quando a minha mãe me coloca lá, eu gostei daquilo, só que ninguém me viu, né? Eu passei despercebido, eu falei assim, não, agora eu quero fazer teatro, quero aparecer, porque aquele padre, a passagem foi tão rápida que o pessoal nem me viu. E a minha mãe tem uma importância muito grande nisso, quando ela fala, vai porque ele fala muito. Eu falo muito mesmo, né? Estou até falando muito aqui. Mas eu queria que você olhasse para a câmera agora e desse um recado para sua mãe, porque literalmente o gosto dela fez com que você chegasse até aqui. Então eu queria que você desse um recadinho para ela, desse um recadinho para o seu pai, porque quantos pais hoje em dia não têm essa postura que eles têm de apoiar, de acreditar? E porque hoje a gente olha para você e a gente vê que você está feliz. Estou, bastante. Você é feliz. Bastante. E o importante é isso, é felicidade. Então dá um recadinho para os dois da importância de tudo isso para a sua vida. Bom, pai e mãe, se vocês estiverem me assistindo, eu queria primeiramente agradecer minha mãe por me fazer gostar dessas músicas, sabe? Do tempo bom, das histórias que ela me conta que era bom, do tempo que vocês viveram, nos anos 80, 90, a época que eu queria ter nascido. Então, mãe, muito obrigado por me fazer gostar disso, por passar para mim essa época boa que vocês viveram, sabe? O amor que você tem me dado, o apoio, porque toda vez que alguém me convida para alguma coisa, você fala, não filho, vai lá, vai mesmo, e mostra o que você sabe. Se você errou, caiu, porque já aconteceu de eu cair em uma apresentação, levanta e faz de novo. E vai, sabe, vai se cobrando, vai evoluindo, e ela sempre me incentiva. Às vezes eu já perdi a apresentação porque eu não estava afim, eu acho que eu não estava passando por uma fase boa, e minha mãe puxou a minha orelha e falou, menino, por que você não foi? Então, mãe, eu agradeço pelas puxões de orelha, que às vezes realmente eu preciso, pelo incentivo, pelo apoio. Pai, também te agradeço pelo apoio, pelo incentivo, pelas coisas que você já fez por mim para eu chegar onde eu estou, principalmente a questão da tábua que eu falei aqui mais cedo, questão de figurino, sabe? Eu acho que meu pai me ajuda demais, você me ajuda demais, não só questão física de figurino, essas coisas, mas também como apoio, porque é outra pessoa que me apoia demais. Você tem uma apresentação? Vai, filho, vai mesmo. E quando a gente está em casa, né, eu que estou com vocês aí em casa, e a gente põe música para escutar, isso é tão bom, gente, porque é uma música boa através da outra, ali a gente ri, a gente conversa, então eu tenho tudo a agradecer a vocês dois. E fugindo um pouco, mas ao mesmo tempo dentro, eu quero agradecer você também, Rony, voltando a falar daquele figurino que eu nunca vou esquecer, porque além dos meus pais, você também me esperou demais. São as 3 pessoas que me fizeram, tipo assim, opa, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer. Então, pai e mãe, um beijo, um abraço, muito obrigado por tudo e obrigado a você também, Rony, de coração. Obrigado você, porque você não sabe o tanto que você faz bem pra gente. Você não sabe o tanto que é bom te assistir, você não sabe o tanto que é bom você estar nas redes sociais, colocando a sua cara a tapa, dando opinião sobre esse cara que fez muito pela cultura, eu falo mundial, um cara que alertou a gente para tanta coisa e que hoje a gente está vivendo isso. A gente tem uma música dele que pergunta, né, o que aconteceu conosco, ele está perguntando até hoje. Acontecendo com a gente. Então, obrigado por você existir, por você fazer arte, por você deixar nosso mundo mais leve. Você não deixar que essa grande obra desse cara caia no esquecimento. Gratidão. Obrigado. Obrigado vocês também que estão assistindo, gente. Um prazer.